Evangelho, e assim que eu terminar a mensagem, ele adora. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9. João 6, versículo 9, a parte A diz assim: está aí um rapaz que tem. Repita comigo nessa tarde: está aí um rapaz que tem. Senta adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, sara, cura e leva o homem e a mulher aos céus de luz. Nós sabemos que Cristo, Ele está apregoando a sua mensagem. Ele está levando mensagem aos cativos. Aonde Jesus passava, algo extraordinário acontecia. Era normal o meu Cristo curar leproso. Era normal o meu Cristo expulsar demônios. Era normal o Senhor operar milagres e extraordinários. No capítulo de número 6, a Bíblia diz que neste episódio Cristo, ele decide curar a enfermidade de todos. Quem sabe chegou alguém à sua presença cego, voltou para casa enxergando. Chegou coxo, voltou para casa andando. Chegou mudo, voltou para casa glorificando e exaltando o nome do Senhor. O texto diz que ele curou a enfermidade de todos. Após curar a enfermidade de todos, a Bíblia diz que ele entra dentro de um barco e vai para o outro lado do mar da Galileia. O que eu acho interessante é que quando aquela multidão vê o Cristo entrando dentro do barco e indo para o outro lado do mar da Galileia, o texto diz que eles vão atrás de Jesus. Não tinha barco para todo mundo. Então a Bíblia diz que eles vão de pé à beira da praia, seguindo a Cristo. Alguns estudiosos dizem que eles caminharam pelo menos 7 quilômetros. A pergunta é: caminharam 7 quilômetros para quê? Se o Cristo já havia curado a enfermidade de todos, eles já estavam ali não por causa dos milagres, eles já estavam ali não por causa dos sinais, mas eles vão caminhar 7 quilômetros a pé para ouvir a poderosa palavra de Deus. Sabe o que eu acho interessante? Aquela multidão entendeu, Lucas, que basta apenas uma palavra e tudo vai para o lugar. Quem é que não se lembra? Ezequiel está no meio de um vale de osso seco e o Senhor olha para ele e diz: filho do homem, profetiza. Ezequiel narra dizendo: enquanto eu profetizava, aconteceu um rebuliço e osso se juntou ao seu osso. Pastor Daniel, não entendi. Enquanto você está aqui na tarde da bênção, profetizando na tua casa, profetizando no teu casamento, profetizando no teu ministério, as coisas estão entrando em ordem. Basta apenas uma palavra. Aquela multidão, eles vão caminhar 7 quilômetros pelo deserto para ouvir a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus é tão poderosa que diz a sua própria palavra que ela é mais afiada do que espada de 2 gumes e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. O salmista já disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite, mas eu tenho certeza nesta tarde que o grandão, ele está presente e está dizendo: Daniel, pelo poder da minha palavra tem cura, pelo poder da minha palavra tem libertação, pelo poder da minha palavra tem salvação.
7 quilômetros, Lucas, para ouvir a poderosa palavra de Deus. Retorno estava bom agorinha. 7 quilômetros para ouvir a poderosa palavra de Deus. O texto diz que quando Jesus chega do outro lado, o que Jesus queria? Um momento à parte com seus discípulos. Por quê? Porque o Cristo não tinha tempo para beber água. Cristo não tinha tempo para se alimentar direito e ter um diálogo com seus discípulos. Toda vez que ele queria um momento particular com o discípulo, ele entrava dentro da embarcação e ia para o mar alto. Ele subia o Monte das Oliveiras, ele ia para um lugar à parte. Ele entra dentro da embarcação, vai para o mar alto, para o outro lado do mar da Galileia. Quando lá ele chega, tem uma grande multidão. E sabe o que eu acho lindo no Deus que eu sirvo? É que ele não despede ninguém de mão vazia para casa. Quando chega do outro lado, tem uma grande multidão. Jesus olha para o seu discípulo e diz: diga que a multidão se assentem. Perceba que ele já curou todo mundo. O que é que Jesus vai dar para aquele povo? Palavra. Jesus começa a pregar a sua palavra mais uma vez. O texto diz que ele está pregando a palavra, a alva do dia já está descendo, abaixando, o sol está se inclinando, quando de repente um dos seus discípulos diz: mestre, enquanto o Senhor pregava, ninguém levantou para beber água. Enquanto o Senhor pregava, ninguém levantou para comprar comida, a multidão está com fome. Jesus olha para os seus discípulos e diz: alimentem vós a multidão. A palavra de ordem de Cristo aqui é: por que vocês não alimentam esta grande multidão? Sabe o que é que acontece? Pedro vai olhar para João, João vai olhar para Tomé, Tomé vai olhar para Bartolomeu, Bartolomeu vai olhar para Judas, Judas vai olhar para Filipe, Filipe para André. Vão perceber que eles não têm nada para alimentar aquela grande multidão. Mas a palavra de ordem do Cristo é: alimentem vós a multidão. Eles estão olhando um para o outro e percebem que não tem nada para oferecer para aquela multidão. Aí o texto diz que um discípulo, por nome André, começa a dar uma voltinha no meio daquela multidão. Mas coisa grande demais. André começa a dar uma volta, Lucas, procurando alguma coisa no meio daquela multidão. O que André encontra? O versículo que nós lemos: no meio daquela multidão, André diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Eu quero liberar uma palavra profética aqui nesta tarde. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu estou procurando pelo menos uma pessoa que tenha alguma coisa no meio da multidão. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado e pergunta para ele: o que você trouxe nessa noite? Aleluia. O que é que você trouxe para este culto de adoração? Perceba que existe uma multidão. Jesus está pregando. O corpo de obreiro de Jesus está presente. Só que um problema é identificado naquele lugar: não tem comida. Jesus olha e dá a responsabilidade para quem poderia resolver o problema: os discípulos. Ele olha para os discípulos e diz: alimentem vós a multidão. Só que está um olhando para o outro, está dizendo: não tenho nada. E tu? Também não. Mas de repente André encontra o menino no meio daquela multidão, irmão. Perceba que o nome do menino não é citado. Perceba que o nome do pai do menino não é citado. Perceba que este menino aqui, o nome dele não está no cartaz, não está no outdoor. Não. O menino está no anonimato. Mas o texto está dizendo: ele tem. Alguém entendeu? Ele tem. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou procurando alguém que tem alguma coisa. André encontra o menino. André visualiza o menino. André acha o menino. André guia o menino. André apresenta o menino diante de Jesus. Olha que coisa linda. André encontra, acha, visualiza, guia, apresenta. Mas o mesmo que acha, o mesmo que encontra, o mesmo que guia, o mesmo que apresenta o menino para Jesus é: está aqui o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso?
para esta grande multidão. No percurso da nossa caminhada sempre vai ser assim. Alguém vai olhar para aquilo que está nas tuas mãos e vai dizer: tem, mas é coisa pequena. Tem, mas é coisa insignificante. Tem, mas não vai dar em nada. Tem, mas não vai chegar muito longe. Tem, mas é coisa pequena demais, oh glória. Mas eu saí lá da Ceilândia para profetizar, nem que seja na vida de uma pessoa apenas. O grandão está na casa e está dizendo: ei, eu vou pegar aquilo que está nas tuas mãos para fazer coisa grande, coisa extraordinária, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Tem, mas é pequeno. Tem, mas é insignificante. Irmão, para você entender, o texto diz que o menino tinha 5 pães de cevada. Pastor, que pão era esse? O pão mais barato, o pão mais insignificante, o pão que qualquer um poderia comprar. Cevada era o cereal usado para alimentar porcos. Então o pão era feito daquele cereal, o cereal mais barato. É o pão que o menino tem. 5 pães, 2 peixinhos. Perceba que o texto é categórico em dizer no diminutivo, peixinho. Uma espécie de sardinha deitada no azeite ou no sal, porque o menino faz parte da caravana que está indo para Jerusalém. Então ele salga ou deita no vinagre para não perder. 5 pães de cevada, 2 peixinhos. É por isso que André está olhando para aquilo e está dizendo: é coisa pequena. Mas eu vim aqui trazer uma palavra profética, porque na tua mão pode até ser pequeno, na tua mão pode até ser insignificante, na tua mão quem sabe não vai chegar a lugar nenhum, mas o grandão está na casa e está dizendo: ei, coloca na minha mão que eu resolvo, coloca na minha mão que eu opero, coloca na minha mão que eu faço. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: Daniel, se pelo menos uma pessoa me entender que eu tenho poder para mudar a sua história. Me ajuda a pregar, irmão, eu preciso da tua ajuda. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele: coloca na mão de Jesus. Sabe por que André está desfazendo aquilo que está na mão do menino, irmão? Porque a gente é acostumado com números. Jesus sabia disso tão bem, mas tão bem, que Jesus decide contar a parábola dos 10 talentos. Jesus olha para o cenário e diz: um homem tinha 2 talentos, granjeou outros 2, se tornou 4. Outro tinha 5 talentos, granjeou outros 5, se tornou 10. Outro tinha 1 talento. O que ele fez? Cavou um buraco e enterrou o talento. E eu quero ser profeta e dizer que Deus está entregando uma pá, Lucas, espiritual para algumas pessoas aqui começar a desenterrar aquilo que estava enterrado. Pastor, por quê? Porque a gente acha que é coisa pequena, mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que Davi, ele desce até o ribeiro, pega 5 pedras. Parece que eu vejo o Espírito Santo dizendo: Davi, é pedra demais, coloca 4 no alforje, porque apenas uma pedra vai derrubar o gigante no chão. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que Sansão, a única coisa que ele tinha era uma queixada de jumenta, mas através de uma queixada de jumenta, ele matou 1000 soldados para a glória de Deus. À luz da Bíblia Sagrada, eu vejo uma mulher, o que é que ela tinha? Apenas uma botija de azeite no canto da porta da casa. A Bíblia diz que o azeite multiplicou e a mulher viveu de milagre. Pastor, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: vou pegar o que está na tua mão e vou fazer milagre, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Na mão de Deus é coisa grande. Então pega esse conselho nessa noite, da tua mão para a mão de Deus. Faça uma transferência. Pastor, como? Da tua mão para a mão de Deus. Da tua mão para a mão de Deus. Pastor, meu filho está dando trabalho. Coloca na mão de Deus. Eu me lembro que uma época da minha vida, eu dava trabalho demais para minha mãe, a ponto dela desistir. Pregar não adiantava mais. Ela já era crente, então ela não pregava. Ela acordava 3, 4 horas da madrugada, passava o azeite nas mãos, ungia a ponta dos meus pés e saía correndo. Todo mundo dizia: irmã Francisca, seu filho não tem jeito. Cadeia.
cadeira de roda ou cemitério, não tem jeito. Mas toda madrugada estava ela ali crendo que Deus poderia fazer o milagre. Quando ela tentava do jeito dela, o negócio piorava. Aí ela entendeu que era só fazer uma transferência. Como assim? Da mão dela para a mão de Deus, da mão dela para a mão de Deus. Quando ela colocou na mão de Deus, porque às vezes a gente diz, vou colocar na mão de Deus e vai ser mil maravilhas. Negativo. Quando coloca na mão de Deus, Ele trabalha do jeito dele, Ele trabalha da forma dele. Então quando você colocar na mão de Deus, deixa Deus fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu não sei qual é a maneira que Ele vai operar, mas eu sei que Ele vai operar. Então faça uma transferência da tua mão para a mão de Deus. Quer mais prova que quando está na nossa mão não dá certo? A Bíblia diz que os discípulos estão dentro do barco. Perceba que se levanta uma grande tempestade. Parece que eu vejo Pedro dizendo, ninguém acorda o mestre. Por quê? Porque de barco eu entendo, de pesca eu entendo, de peixe eu entendo, de vento eu entendo, de tempestade eu entendo. Então deixa Jesus dormindo. Só que o texto diz que o tempo está passando e o barco está quase afundando. O barco está quase quebrando no meio. Aí a Bíblia diz que Pedro percebe que na sua mão o barco vai afundar. O que é que ele decide fazer? Ele decide liberar um grito dizendo, mestre, socorre. No irmão, ficou fácil. Jesus se colocou de pé e diz, acalma vento, acalma tempestade. Eu vou liberar uma palavra profética aqui nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo, se você colocar na minha mão, eu resolvo, diz o Senhor dos Exércitos. É o que o menino vai fazer. A Bíblia diz que na mão do menino tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O menino faz uma transferência da sua mão para a mão de Jesus. Quando vem para a mão de Jesus, Jesus apresenta ao Pai. Ele dá graças ao Pai. Jesus divide aquele pão, Jesus divide aquele peixe e entrega na mão dos discípulos. Perceba, Lucas, que no começo Jesus deu uma ordem para os discípulos: alimenta a multidão. Só que os discípulos estavam de mão. Agora Jesus usa o menino com 5 pães e 2 peixes, multiplica e coloca na mão de quem? Dos discípulos. Aí Jesus libera a segunda palavra de ordem para os discípulos: alimenta a multidão. Eu não sei como você chegou aqui nessa tarde, mas de uma coisa eu sei: Deus ainda tem menino para alimentar. Eu não sei como você chegou. Quem sabe chegou de mão vazia. Quem sabe chegou, glória, como igual um cocá, dizendo: tô fraco. Mas o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, abre a tua boca em alto e bom som e profetiza no meio da minha igreja e diga para o meu povo que eu ainda tenho um menino para alimentar. Jesus olha e diz: alimenta a multidão. Os discípulos começam a alimentar a multidão. E o texto diz que sobejam 12 cestos. A pergunta é: Jesus tinha quantos discípulos? Vamos lá, me ajuda a pregar. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Sobejou quantos cestos? Coincidência ou cristocidência? 12 cestos, Lucas. Para encerrar essa mensagem aqui, você precisava conhecer só um pouquinho de cultura judaica. Todo judeu, quando saía para uma missão, ele levava 4 coisas insubstituíveis. Ele levava uma botija de azeite, ele levava um odre com água, ele levava uma palha para fazer a sua cama, e ele levava um cesto cheio de pão. Cesto aqui era uma espécie de garrafa presa no cinto do judeu, que ele carregava cheio de pão. É por isso que Jesus, quando viu a multidão faminta, olhou para os discípulos e disse: alimenta a multidão. Pedro vai olhar para o cesto, vai perceber que o cesto está vazio. Tomé vai olhar para o cesto
vai perceber que o cesto está vazio. Tiago vai olhar para o cesto, André vai olhar para o cesto. Eles vão um ao outro olhando para o cesto, percebe que o cesto está vazio. Aí Jesus pega o menino lá no anonimato, no meio de um deserto, para falar o quê? Não dá para ser discípulo vazio. Não dá para ser pregador vazio. Não dá para ser missionário vazio. Não dá para ser pastor vazio. Não dá para ser apóstolo vazio. Pastor, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: ei, aí fora tem uma multidão faminta. Aí fora tem uma multidão faminta. Ele está na casa e está dizendo: é a tarde que eu reservei para encher o teu cesto. Através da tua vida alguém vai ser alimentado. Você pode aplaudir a Jesus? Se coloque de pé. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele: nesta tarde o Senhor te trouxe aqui para encher o teu cesto. Pessoas estão famintas, não de pão. Pessoas estão sedentas, não de água, mas da palavra de Deus. O meu pai na fé me encontrou no meio da rua, e para me ganhar para Jesus, ele só fez uma pergunta: o que tem lá dentro que eu estou lá dentro? Eu disse: eu lá sei, que eu não ando lá na igreja. Eu não ando em igreja. Como é que eu vou saber o que tem lá dentro se eu não estou lá dentro? Ele disse: quer saber? Eu disse: quero. Ele: vamos lá. Eu disse: vou. Estamos aqui até hoje. Aleluia, porque Deus colocou no meu caminho alguém cheio da sua presença, alguém cheio do seu poder, alguém cheio do seu conhecimento. E eu quero ser boca de Deus aqui nesta tarde e dizer que Deus está levantando uma geração cheia da sua presença. Eu quero ser boca de Deus aqui nesta tarde e dizer que Deus está levantando homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Aleluia, nesta tarde o grandão está presente e está dizendo: Daniel, profetiza no meio da minha igreja e diga que eu vou encher o meu povo. Eu vou encher o meu povo. Eu vou encher o meu povo. Ei, aonde você passar, alguém faminto vai se saciar através daquilo que está na tua vida, através daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, através daquilo que Deus confiou em você. O grandão está na casa e está dizendo: prepara, porque alguém vai bater na tua porta e vai dizer: eu estou faminto, a minha alma está sedenta, eu estou na beira do abismo. Aí o grandão vai usar aquilo que está sobre a tua vida para alimentar estas almas. Só eu acredito, ou tem alguém comigo aqui nessa noite, nessa tarde? Oh glória. Soberano Deus, eterno Pai, diante da tua presença eu quero apresentar o teu povo, Senhor. Eu quero apresentar os teus filhos diante do teu altar nesta hora, neste momento. Ó Deus querido, tudo que nós precisamos, ó Deus, é estar com o nosso cesto cheio. Tudo que nós precisamos nesta tarde é sair deste lugar com o cesto cheio, porque eu tenho certeza, Pai, que existe multidões e multidões que estão famintas. Então usa, Senhor, a nossa vida, usa, Senhor, a nossa casa, usa, Senhor, o nosso ministério. Eu quero profetizar que nesta noite, você que está participando desta tarde da bênção, você está voltando para casa com o cesto cheio. Alguém vai olhar e vai dizer: tem algo diferente na tua vida. Tu vai dizer: porque eu estou com o meu cesto abastecido da presença de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. E aonde você passar, Deus vai te usar para alimentar uma grande multidão. Só quem acredita, aplauda, exalta. Diga assim: nesta tarde, diga: nesta tarde eu tomo posse do meu cesto cheio, cheio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.
Senhor que usou ele nesta tarde para nós aprender mais um pouco do Senhor, a palavra de Deus. E o Senhor continua aqui, irmãos. E eu creio que cada um já recebeu a sua bênção nessa tarde. Porque desde o começo que o Senhor está falando, que Ele é o nosso socorro, que Ele cuida de nós, que agindo Ele quem impedirá. Então Ele está reavivando a nossa fé. E vamos agora para o momento ofertório e os dízimos.